Que bênção poder louvar o Senhor, né, irmãos? Bom cantar sobre aquilo que Cristo fez por nós, por mim e por você. É sempre bom demais. Louvado seja Deus por isso. Nós temos vivido dias estranhos. Dias que não são dos mais fáceis. Eu acredito que todos nós temos estranhado isso que as pessoas têm chamado de um novo normal. Muito difícil. Sentamos nas igrejas separados, até mesmo os casais um pouco distantes, todo mundo de máscara. Tem uma liturgia antes da liturgia, que é a liturgia de chegar na porta, passa um álcool na mão, às vezes mede a temperatura, a febre, encaminha, você vai e senta nesse lugar. Acredito que nós não somos muito afeitos a esse tipo de realidade. Uma realidade limitante em todos os aspectos, principalmente no aspecto mais afetivo. Eu tenho orado muito pelos nossos visitantes, queria que você soubesse disso. Por quê? Porque eu acho que nunca foi tão difícil vir na igreja igual agora, né? Tenho medo da tal da aglomeração. Chega na igreja, literalmente ninguém pode sair para o abraço. Se dá aquele abraço caloroso, que bom que você está aqui. Então é por isso que nós confiamos cada vez mais, é sempre na palavra do Senhor mesmo. Além de todos os problemas que comumente nós temos, irmãos, nós ainda temos a presença dessa pandemia, que está mexendo com as nossas emoções, está mexendo com o nosso coração. A verdade é que sempre nós tivemos problemas em todas as áreas. No Brasil, por exemplo, não é novidade que nós tínhamos problema na saúde. Quantas e quantas vezes nós ouvimos os jornais dizendo dos hospitais do Rio de Janeiro, com as pessoas jogadas nas macas no chão, ou em São Paulo, ou então no Nordeste. Lembro-me de assistir entrevistas com médicos chorando, dizendo que tirava dinheiro do seu bolso para comprar luvas, para comprar máscaras, porque havia uma crise implantada no Brasil. Crise essa que é fruto da corrupção. Nós sempre ouvimos falar da falta de leitos médicos, sempre ouvimos falar de calamidade, de fome, de corrupção, de má distribuição de renda. A grande questão é que estas coisas não deixaram de existir. E agora nós temos ainda um adendo a elas. Nós temos a pandemia. Isso vem somando, isso vem causando mais desassossego. A ponto da gente tomar cuidado com, às vezes, de ir no mercado. Quem é que lembra de marcar, vamos no mercado? Ou então, quem é que casal, principalmente, fala assim, olha, hoje só pode você, hoje eu não posso ir. É um por vez que vai no mercado. As crianças lá em casa, quando a gente comenta de ir no mercado, às vezes a Isa entende na cabecinha dela que talvez seja uma oportunidade que ela possa ir. Eu posso ir junto? Não pode, você não pode ir no mercado. Você não pode levar o seu filho menor de 12 anos no mercado. Quando nós vivemos isso? Nós cuidamos, contamos nos dedos, às vezes que vamos ao mercado, à farmácia. Há filas em todos os lugares. Cuidados específicos em todos os lugares. Medo por todos os lugares. Há medo até de ir no médico. Antigamente, qualquer tipo de dor que nós sentimos, nós corríamos aí para os postos de saúde, seja particular ou privado, a gente ia direto. Hoje você tem medo de ir. A gente vai procurar recurso da saúde quando não tem mais jeito, quando a dor é insuportável, ou quando o medo de que aquilo seja pior do que nós imaginamos, seja maior do que o medo de pegar alguma coisa. Que é assim. Você vai no médico hoje, se alguém comenta, olha, aqui teve gente com Covid. Então você entrou lá preocupado com a doença. Você saiu de lá preocupado com outra. Agora você já não está mais com medo da doença que te levou para lá. Você está com medo da doença que talvez você possa ter pego lá. Diante desse quadro, é notório o quanto nós precisamos de segurança e quanto muitas vezes nosso coração fica inseguro. E não há nada que nos possa dar mais segurança, irmãos, do que aquilo que Deus fez por nós em seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. A gente pode buscar alimentar nossa mente com coisas boas, com pensamento positivo, você pode fazer o que você quiser. Nada vai te dar mais segurança do que os méritos de Cristo Jesus. E para a gente meditar um pouquinho sobre isso, quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 a 14, falando sobre a segurança das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. A segurança das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Efésios,
capítulo 1, dos versos 1 ao 14. Diz assim o texto das Escrituras: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado, porque mais uma vez nós podemos nos reunir aqui nesse lugar, com parte da sua igreja, para bendizer o seu nome. Queremos lhe pedir, Senhor, que em nome de Jesus, assim como o Senhor já falou conosco nas Escrituras pela manhã, que o Senhor volte novamente a falar conosco, abrir nossa mente, nosso coração e principalmente, Deus, moldar-nos de acordo com a vontade do Senhor. Que a palavra da tua Escritura seja o conforto que nós precisamos, que ela confronte as nossas áreas pecaminosas, de maneira que nós venhamos a abandonar aquilo que não te agrada, mas que ela conforte o nosso coração na segurança de que o Senhor é o Deus que nos salvou, é o Deus que nos amou e é o Deus que tem cuidado de nós todos os dias. Fala conosco nessa noite em Cristo Jesus. Amém e amém. Muitos hoje, irmãos, mesmo cristãos, vivem apavorados. Não porque eles não são abençoados por Deus. E diga-se de passagem, eu acredito que a grande parte dos cristãos não tem a mínima dúvida de que de fato eles são abençoados por Deus. A grande dificuldade que nós temos encontrado nos nossos dias é de alimentar o nosso coração com a paz de Deus nesse momento tão complexo da vida. Há medo até na hora de cumprimentar as pessoas. Olha que tempo estranho. Hoje mesmo na porta, chega gente, você não sabe, você dá a mão, você dá uma cotovelada, você bate aqui na ponta, você dá um chute no pé. A grande vontade é de dar logo um abraço. Mas é estranho, eu não sei se você enfrenta isso também. Às vezes encontra a pessoa, e agora? O que eu faço? Dá a impressão assim, qual arma eu uso? Que tipo de arsenal eu vou tirar? Eu abraço ou não abraço? Tem gente que tem o temor do abraço, e nós precisamos respeitar isso. Cada pessoa tem a sua limitação, e não é isso que fará que sejamos mais de fé ou menos de fé. Mas os tempos são estranhos. Alguma vez na sua vida você imaginou assim, vai chegar alguém na minha casa, de onde será que ele veio? Será que eu cumprimento? Será que eu não cumprimento? Será que eu passo aquele negocinho no sapato? Eu acho que eu já até estraguei uma calça tem um negócio que passa com que boa e água. Eu passei no sapato, molhou a calça inteira, manchou a calça inteira. Ué. Tempos estranhos, onde nós temos medo de entrar dentro das nossas casas, depois que nós saímos na rua. Conversei já com pessoas que falam, pastor, eu fui no mercado. Quando eu cheguei em casa, eu peguei todas as sacolas, e muitas vezes nós temos feito isso também, nós colocamos todo na pia ou no tanque lá no fundo, e nós lavamos tudo. E lava a sacola, e lava a embalagem, e lava tudo. E depois a pessoa vai lá, tira toda a roupa para poder entrar em casa, vindo do mercado.
isso gera temor. Isso gera um sentimento de insegurança. E nesses dias estranhos, em que temos percebido uma grande mudança no comportamento das pessoas, nós percebemos que a igreja também muda. Haja vista que as pessoas, por exemplo, se em janeiro, você encontrasse alguém na rua andando de máscara, você ia falar, isso é pneu da cabeça, a pessoa não está batendo bem não. Acha? Todo mundo andando na rua aqui normal, essa pessoa de máscara. Mas você sai hoje na rua, você vê alguém sem máscara, você fala, isso é pneu, você não está batendo bem na cabeça não. Todo mundo de máscara e ele sem máscara. O comportamento vai mudando. A igreja tem mudado também. A própria aproximação tem virado um certo distanciamento. Nós já víamos crentes mudando de igreja, pulando de igreja em igreja antigamente. Nós já víamos as igrejas tentando se amoldar de qualquer jeito para segurar esses crentes. E tinha igreja de todo tipo, para todo tipo de pessoa que quisesse ser crente, tinha uma igreja esperando para ele. Hoje a própria instituição, a igreja, está enfrentando uma crise. Porque agora não adianta ele se moldar para lá ou para cá. Agora as pessoas assistem ou consomem o culto em casa on demand. Então ele clica lá, está o Alessandro pregando, fala, não, tem Hernandes Dias Lopes pregando no mesmo horário. Não, pensa. Só que daí ele pensa, mas o Augusto também está pregando no mesmo horário. Daí ele fala assim, ele anota lá no cantinho assim, marcar para assistir depois. Ele clica lá. Virou on demand. As igrejas têm entrado numa crise, porque agora todas disputam espaço na internet, nesse novo normal, nesse novo estilo de cristianismo. Irmãos que são obrigados a aprender a lidar com tecnologia. As nossas transmissões, eu lembro uma vez, conversando há poucos dias com o pastor, eu falei, não, vocês não estão tendo problema com isso, vocês já fazem transmissões há anos. Eu falei, é que você não via como é que era a nossa transmissão. Nós colocávamos um celularzinho no meio da igreja e seja o que Deus quiser. Detalhe, é que você não viu o celular que ficava aí no meio da igreja. O meu medo não era que alguém batesse no celular e derrubasse. O meu medo é que alguém se machucasse encostando no celular. De tão quebrado que ele já estava. Mudou tudo, irmãos. Hoje, desde as igrejas maiores às igrejas menores, estão se moldando para pregar para os seus crentes, para outros crentes. Há uma grande preocupação. Isso tem demonstrado, inclusive, um comportamento de infidelidade dos muitos crentes para com a sua própria igreja local. Falamos há poucos dias de uma pesquisa do Barna Group, nos Estados Unidos, dizendo que cerca de 60% dos crentes que assistiam os cultos fielmente todos os domingos online, hoje já não assistem mais. E daqueles que estão assistindo, 80% já não assistem mais da sua igreja, fica zapeando. Ou seja, apenas 20% das pessoas continuam firmes, assistindo. Outra questão, mudou o sistema de culto. Hoje você assiste culto com um prato de comida na mão, criança correndo na casa, o gato passando no meio da perna, o cachorro latindo no quintal. Nada contra na questão não é uso e costume, mas você está com aquela camisetona do político, você está com aquela bermudona, chinelão de dedo, e quase, se você não prestar muita atenção, o culto virou um programa normal de TV. É o domingão do pastorzão, em vez de ser o domingão do Faustão. A gente vai acostumando com aquele negócio. Fica ali na televisão. E qual o grande problema? Também vai indo embora a reverência. Também vai indo embora a percepção de quem Deus é, da santidade de Deus, daquilo que Ele merece receber. Muitos que colocavam a segurança nas denominações, nos pastores, em orações especiais, em certas pessoas, agora estão vendo tudo isso falhar. Agora já não adianta mal. Eu vi de um homem vendendo feijão aí num dinheirão danado, né? E o feijão vinha escrito o nome, ou vinha escrito uma promessa. Eu sei que era milão, se eu não me engano, o garoto de feijão. Pensa no feijão caro, né? Pensa no feijão caro. Nada funciona. E quando as nossas seguranças são roubadas, isso gera insegurança. A ciência pode nos dar segurança? A gente também está perdido. Você liga a televisão, notícia, a OMS diz que todo mundo põe máscara. Aí, todo mundo põe máscara. No outro dia, notícia, a OMS diz que a máscara não resolve, mas você já comprou, você não vai jogar fora, todo mundo usa máscara. Notícia, agora tem que passar álcool na mão. Notícia, o álcool não é aquelas coisas. Notícia, agora a gente não pode andar
menos de 2 metros. Notícia, já não tem mais problema. Outra notícia, quem não tem sintoma transmite. Outra notícia, quem não tem não transmite mais. Aquilo que muitas pessoas tinham quase que como um Deus, que era a voz da ciência, também não consegue dar o mesmo sinal. Por quê? Porque é novidade para todo mundo. Não é que a ciência é ruim, irmãos. Não é que o cientista acorda de manhã e fala, deixa eu ver, deixa eu complicar a vida de alguém. Ele não faz isso. Ele está tentando fazer o seu melhor. Tem cientista que está passando a noite em claro, em cima dos tubos de ensaio, dentro dos laboratórios, fazendo pesquisa de tudo quanto é jeito, mas é uma novidade para ele também. Nós não estamos vivendo o Covid versão 2, é a versão única até agora. O noticiário traz insegurança. A proteção que nós achávamos que era boa, agora já não é mais. E o problema é que o vírus não é igual a dengue, né? Que a dengue você vê o mosquito, você quer matar o mosquito, você sai, passa um veneno, onde está o vírus? Ninguém vê. Não dá para você fazer assim, matar o vírus, né? Não dá para passar um repelente de vírus, você não tem isso. Isso cada vez mais vai gerando insegurança. Só há uma solução para esse momento de insegurança. Uma confiança plena na palavra de Deus, uma confiança plena em quem Deus é, uma confiança plena naquilo que Ele fez por nós, uma confiança plena em quem nós somos dele. E é por isso que quando nós olhamos para esse texto das Escrituras, ele pode nos trazer essa confiança que nós necessitamos. Esse texto que nós lemos é um hino, é uma doxologia, onde o apóstolo Paulo narra a ação de Deus em nosso favor. Isso é uma expressão de adoração, é uma expressão de louvor por aquilo que Deus já fez. Na verdade, os 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios é uma narrativa de Paulo daquilo que Deus fez pela vida dos crentes. E do 4 ao 6, Paulo diz, agora que Deus fez isso, a gente precisa viver de modo digno da salvação que a gente já recebeu. A carta aos Efésios foi escrita não apenas para a igreja que estava em Éfeso. Ela, diferentemente daquilo que era a primeira e a segunda carta aos Coríntios, e também a primeira carta aos Tessalonicenses, que eram cartas em resposta a problemas que estavam tendo a igreja. Então, Coríntios e Tessalonicenses, você vê a marca de Paulo respondendo a questionamentos que tinha na igreja. A carta aos Efésios, assim como aos Filipenses e aos Colossenses, não é assim. É Paulo pregando, é Paulo explicando para os irmãos o que Deus fez por eles e como eles podem estar seguros em Deus. E a palavra aqui nos mostra que nós já fomos ricamente abençoados por Deus por intermédio de Cristo Jesus. Paulo diz o seguinte, depois que ele termina de se apresentar, olha, eu sou o apóstolo Paulo, apóstolo pela vontade de Deus, que estou escrevendo aí para os santos, para os crentes que estão em Éfeso, graça e paz para vocês. Ele já começa dizendo assim, irmãos, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está dizendo, quero começar dizendo algo para vocês que é muito importante. Deus já os tem abençoado. Deus já tem derramado graça sobre vocês. Deus é glorificado na vida de vocês em abençoá-los. Deus tem agido em nosso favor. Deus tem endereçado o seu amor, o seu poder, a sua graça a nós. Ele tem direcionado as suas bênçãos para as nossas vidas. E isso não é porque a gente vale muita coisa, mas é porque Ele é bom demais. Ele decidiu nos amar. Paulo está exaltando o Criador, não a criatura. A ideia de Paulo aqui não é dizer, olha como é que vocês são importantes. Vocês são gente top demais. Deus está trabalhando igual um doido lá no céu, suando a camisa para abençoar vocês. E tudo que vocês quiserem fazer, as doideiras que vocês pedirem aqui, Ele vai fazer lá. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, olhe para vocês, veja a sua fragilidade, veja o quanto vocês não conseguem ser fiéis a Deus, veja o quanto vocês pecam e se distanciam de Deus, e Ele ainda assim insiste em abençoá-los por amor. Deus ama vocês, Deus cuida de vocês, e o texto ainda nos mostra claramente que essas bênçãos que Deus manifestou sobre nós, são bênçãos que perpassam pelas 3 pessoas da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoado. Paulo diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, a partir do versículo 4, ele fala toda a obra de Cristo Jesus, que nos resgatou, que nos redimiu, que nos perdoou. Nele nós fomos adotados, nele nós tivemos herança.
E Paulo termina os versículos 13 e 14 dizendo: e digo mais, e para garantir, Deus colocou o selo do Espírito Santo, é obra de Deus no começo, no meio e no fim. Assim nós devemos viver, um viver mais solícito, mais tranquilo, menos afobado, mais sossegado e cheio de paz no coração. Por quê? Porque não importa qual seja a circunstância que sobrevenha a nós, irmãos. Não importa qual seja o problema. Hoje é Covid, nós não sabemos o que é amanhã. Nós não sabemos o que é amanhã. Para trás nós tivemos aí a peste negra, a gripe H1N1. Estava comentando hoje pela manhã, semana o Edu precisava de alguns dados, eu fui dar uma olhada nas atas. Li as atas dos últimos 15 anos, não todos, deu uma passada de olho, né? Que é a ata para chuchu. E percebi que em 2011, nós reunimos o conselho da igreja, vendo a possibilidade de fechar a igreja. Por quê? Por conta da gripe H1N1. Mas era uma possibilidade remota, gente. Estava escrito lá, olha, então tomar alguns cuidados. Mudamos alguma forma da ceia. Em 2011, o pão que nós distribuímos, que pegava todo mundo na mão, a gente começou a cortar quadradinho. Você pôs a mão do mesmo jeito, só que psicologicamente você achou que não tinha efeito, né? Só que em vez de você pegar do pão, você pegou do potinho. Se tivesse que contaminar, tinha contaminado do mesmo jeito. Diferente de hoje. Hoje o pãozinho vem lacrado, arrumadinho. E a Cris já está pensando no modelo do pão para amanhã, para o domingo que vem. Então vai ser o Ceia 2.0 domingo que vem, né? Ela falou para mim, irmãos, vou falar um negócio para vocês. Eu estava conversando com a Cris, ela falou: pastor, aqueles pãezinhos eu enrolei todos assim no meu dedo. Com cuidado, para que tivesse o formato de pão. Então, vamos ver como é que vai ser a semana que vem. Não importa qual seja a crise, nós já passamos por muitas outras. Sem dizer a crise do Covid, quantas crises particulares você já passou, irmãos? Você achou que não ia dar? Você falou, agora vai, né? Crise financeira, aquela que você falou, agora não tem jeito. Agora não tem para onde correr. Crise no casamento, na família. Quantas vezes Deus nos sustentou em absolutamente todas elas? Sabe por quê? Porque aquilo que Ele fez por nós é imutável. Não reside em nós, não reside nas circunstâncias que nos cercam. Reside no caráter dEle, no amor dEle. E é por isso que nós podemos ver aqui nesse texto a segurança das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. E a primeira segurança que Ele nos dá é a eleição. Olha o que nos diz o versículo 4. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu. Deus nos elegeu. Deus resolveu nos amar. Ele escolheu-nos para a salvação, independente dos nossos méritos. Perceba que o tempo da escolha não foi um tempo de análise do nosso currículo. Nós não chegamos diante de Deus e falamos, agora vamos contar títulos, Deus. Olha, eu fiz isso, fiz aquele outro, olha aqui, eu sou formado nisso, sou formado naquilo. Foi antes da fundação do mundo. Antes que existisse vida, Ele já havia nos escolhido. E a fonte da escolha é o seu próprio amor, a sua própria sabedoria. A livre escolha de Deus foi feita antes da fundação do mundo. Isso vem do caráter do seu amor maravilhoso. Abre sua Bíblia aí, Gênesis 1. Vamos lá, primeiro versículo da Bíblia. Em tese, não há nada antes desse versículo. Gênesis 1. Diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ainda que seja a narrativa do início da criação, Paulo está retratando alguma coisa aqui em Efésios 1, versículo 4, que é anterior a isso. Ele diz antes da fundação do mundo. Antes do Bereshit bara Elohim, não é em línguas não, irmão, é hebraico mesmo, tá? Antes dele dizer, criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. É explicar, né? Alguém está assistindo do outro lado, fala, pronto, pastor, olha lá, agora... Eu tenho visto alguns vídeos de um povo aí, irmãos, que eu vou falar um negócio, é assustador. Assustador, né? Eu falo, não passo nem para os jovens, que nem para meme serve. Então nem passo para a molecada aí, para eles nem animar muito. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele havia nos elegido.
Ele escolheu-nos para nos dar a salvação, para sermos santos e separados para Ele, para nos tornarmos irrepreensíveis em Cristo Jesus. Ele nos escolheu para formar em nós o caráter de Cristo, para que sejamos semelhantes ao seu Filho unigênito Jesus Cristo. Ele nos escolheu para trabalhar em nós, para nos moldar, para renovar as nossas mentes e corações. Ele nos escolheu para tirar de nós a corrupção do pecado, o nosso jeito de Adão de fazer as coisas, e colocar em nós o modelo de Cristo. Essa escolha não é, no entanto, algo forçado da parte de Deus. Antes, ela age pela atração dos méritos de Jesus. Não é que Deus está obrigando ninguém a ser salvo, não. Não é que Deus vem arrastando o povo pelos cabelos, falando, não, você vai para o céu porque eu estou mandando e eu sou Deus. Não é isso. Ele poderia fazê-lo, mas não é isso. A escolha que ele faz, a eleição que ele faz é irresistível, porque ele mostra a enormidade da sua graça. Deus escancara diante de nós a profundidade do nosso pecado, a sujidade do nosso pecado, e nos mostra: vocês mereciam a morte, e nós reconhecemos que merecíamos, e ele fala: mas eu lhes dou a graça, eu lhes dou meu Filho Jesus na cruz do Calvário. Ele nos mostra a beleza, a profundidade, a intensidade, a extensão do seu amor por nós. E essa graça, irmãos, é tão grande, é tão maravilhosa, essa graça é tão incomparável com qualquer outra coisa, que não há como resisti-la. Não porque Deus nos força, mas porque ela é tão perfeita, tão santa, tão maravilhosa, que não há como não recebê-la de bom grado. Nós recebemos a graça com alegria. Não é nem porque Deus nos convenceu, é porque Ele nos mostra ela de tal forma que a gente fala: não tem como, não dá para resisti-la. Ele nos mostra ela encharcada do seu amor. Saber que fomos escolhidos pelo Senhor nos dá a segurança de compreender que Deus nos escolheu, não pelo que fazemos, irmãos, não pelo que somos, mas porque Ele decidiu nos amar. Isso é imutável. Não é por nossa causa, é apesar de nós, mas isso não muda. Os tempos vão mudar, as adversidades vêm e vão, os problemas nós vamos enfrentar dos mais diversos. Não sabemos o que nos aguarda posterior a essa pandemia, se vai ter algo pior, algo melhor. Há poucos dias tínhamos aí a notícia que está vindo até uma nuvem de gafanhoto, né? Se bem que eu já vi o povo na internet postando receita de gafanhoto. O povo é criativo, irmãos. O povo é criativo. Já tinha gente falando: ó, já que vem a nuvem de gafanhoto, tem jeito de fazer frito, tem jeito de fazer refogado. Não assusta não. João Batista comia e não morreu disso. Ele era alérgico ao fio da espada, não ao gafanhoto. O que será que vem? Não sabemos. O que sabemos é que o ato de Deus em nos escolher é imutável. Isso não muda. Isso não mexe, porque reside no caráter de Deus. Então a primeira bênção que deve nos trazer segurança é saber: Deus me escolheu. Não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. A segunda bênção é a predestinação. Olha só, irmãos. Diz o texto: em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. A eleição, a escolha, tem a ver com o relacionamento de Deus com o indivíduo. Ele nos escolheu individualmente. Deus não nos escolheu por atacado. Deus sabe quem nós somos. Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe cada detalhe da nossa vida. Onde a gente mora, quem são os nossos pais. Deus conhece toda a nossa árvore genealógica, desde Adão. Porque Ele conhece cada detalhe da nossa vida, na nossa individualidade. Mas na predestinação, Ele nos mostra qual é o propósito seu para as nossas vidas. Na escolha Ele nos mostra qual é o seu relacionamento conosco. Na predestinação Ele nos mostra o seu propósito como um todo. Na predestinação nós somos colocados no céu. Nós somos destinados a morar com Ele eternamente. Isso que é predestinação. Deus estipulou o nosso destino. E esse destino é bom. Ele já havia dito: eu é que sei que pensamento que tem a vosso respeito.
E vou dizer um negócio para vocês, o pensamento é bom, é de paz, não é de mal não. Para dar o fim que vocês desejam. Deus ordenou, Deus encaminhou-nos para o céu. A escolha de Deus tem um propósito definido. Ele nos predestinou para sermos seus filhos em Cristo Jesus. E é o seu amor a motivação de nos predestinar. Perceba, o texto nos diz que fomos predestinados para sermos filhos adotivos em Cristo Jesus. A ideia de filho adotivo aqui no texto é um pouco diferente da ideia de filhos adotivos que nós temos nos nossos dias. A nossa ideia de filhos adotivos, geralmente, é nós pegarmos uma criança, adotarmos, recebermos essa criança como filhos e irmos crescendo com essa criança, educando como filho mesmo, como de fato ela é. A ideia de Deus de filhos adotivos é que Ele nos tira da sujidão do pecado e nos coloca santos, perfeitos, adultos na sua presença. Então, mesmo no caminho, diferentemente de nós que quando adotamos as crianças, nós temos expectativas sobre o futuro, mas nós não sabemos como é que vai ser o futuro. Assim como são os nossos filhos naturais. A gente tem expectativas boas. Oramos, ensinamos, fazemos aquilo que nos é possível, mas nós não sabemos. Deus, quando nos adota, Ele já sabe o final. Ele já sabe que o final é bom. Então Ele já nos adota com a completude da santidade que Ele tem para nós. Como filhos, nós temos ainda a certeza da vida do Pai. E digo mais, diz o texto, Ele nos predestinou para o louvor da sua glória. Então, quando Deus escolheu a mim e a você, é para que Ele fosse glorificado nisso. Uma das coisas que eu fico maravilhado é quando eu vejo alguma pessoa que se converte de fato ao Senhor Jesus, e alguém olha para ele e fala, mas esse aqui converteu, mas não pode. Como é que essa pessoa converteu? E olha como ele está diferente mesmo. Glória a Deus, é para isso. Deus é glorificado na transformação dos pecadores. Deus é glorificado quando a minha vida e a sua vida são transformadas pelo poder do seu Espírito. Ele é glorificado quando Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele é glorificado em nós, para que nós também vivamos para a sua glória. A nossa eleição e predestinação aponta para essa glória de Deus. Ele é glorificado em salvar a gente, como eu e você, cheio de limitações. Pensa comigo. Talvez, se nós fizéssemos uma análise curricular, a ótica dos nossos dias, dos 12 apóstolos, nós julgaríamos que tinha gente melhor para ser escolhido naquela época. Tinha gente mais estudada, tinha gente mais inteligente, tinha gente mais filósofo que aqueles ali. A exceção de Paulo, que era um homem de conhecimento, os outros todos, irmãos, tinham conhecimentos limitados em áreas limitadas. Pega Pedro, por exemplo, um homem rude, um homem da lida, um homem de mão áspera, um homem que mexia com rede, pescava peixe, não era um homem do banco da faculdade, não era um homem letrado, não era um homem nem de um bom grego. As palavras escritas por Pedro são conhecidos, o grego que Pedro usou para escrever as suas cartas é aquilo que nós conhecemos como grego koiné, que seria o português coloquial, cheio de nós vai, nós fumo, uma coisa assim, coisa simples, de gente simples. E Deus pega esse homem, Pedro, tira ele da praia, ele abandona o barco, ele abandona redes, e ele sai para ser pescador de homens. E esse homem anda 3 anos com o Senhor Salvador Jesus Cristo, e aprende, e é ralado pelo Senhor, e dá trabalho para o Senhor. E depois esse homem está lá no dia de Pentecostes pregando, e o povo olha e fala, mas é o pescador esse Pedro? E ele pregava na língua dele, todo mundo ouvia na própria língua. E o Espírito Santo de Deus usou a boca de Pedro para levar a salvação a 3.000 almas. Sabe por quê? Porque Deus é glorificado nessas coisas. Paulo, grande sábio, sim. Paulo era estudado, conhecia a lei, conhecia a Torá, só tinha um defeito, gostava de matar crente. Esse era o defeito dele. Ele viu um crente para matar, compreender. Pequeno defeito, né? Para ser apóstolo, pregar para crente, converter gente. Deus usou Paulo. A tal ponto que a conversão de Paulo foi tão assustadora que
Quando foi indicado na casa de Ananias, hoje de manhã eu falei Zacarias, é Ananias, viu, irmãos? Então quem está assistindo aí, eu vi de manhã, não estou mudando o cara, não. Mas pastor, ele mandou Paulo para a casa de um de manhã e à tarde ele mudou. A casa é desse daqui, é o outro que estava na casa errada. Quando mandou para Ananias, Ananias falou, vou receber esse homem. Não, esse homem é um perigo. A matar a gente aqui. O Senhor falou, recebe sim, porque é um vaso escolhido por mim. E esse homem que perseguia a igreja, que inclusive na sua conversão foi chamado como aquele que persegue a Jesus, que Jesus falou, Paulo, eu sou aquele que você está perseguindo. Esse homem agora, que carregava pessoas para a cadeia, agora vai para a cadeia e fala assim, graças a Deus, porque eu sou digno de estar na cadeia por causa de Cristo. O Senhor usa, o Senhor é glorificado, como diz Paulo, em usar as coisas que não são, para envergonhar as que são, em usar as coisas loucas para envergonhar as sábias. Então Deus nos predestinou para vivermos para a sua glória, não importa qual é o seu passado, não importa quais sejam os seus pecados, o que importa é o poder de Deus agindo na sua vida e te dando como destino o céu. Só que você precisa viver para a glória de Cristo aqui, e precisa não como um ato para associar, para juntar a salvação, mas como resposta a graça que você recebeu. Saber que nós fomos predestinados pelo Senhor nos dá a segurança de compreender que Deus é o dono da nossa história. E o seu amor nos conduzirá intactos até o fim que Ele já preparou para nós. Deus tem a última palavra sobre a nossa vida. Não é a crise, não é a pandemia, não é a doença, não é a saúde, absolutamente nada. A última palavra sobre nós é dita pelo Senhor. E Ele já destinou o lugar para onde nós vamos. Deus já nos tem abençoado, isso deve dar segurança. Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos redimiu. A terceira bênção é a redenção, irmãos. Versículo 7, no qual temos a redenção. No qual quem? Em Cristo Jesus. Temos a redenção pelo seu sangue. Por quê? Porque Ele foi na cruz e morreu no nosso lugar. A remissão de pecados. Por quê? Porque Ele pagou a culpa do pecado na riqueza da sua graça. Jesus foi à cruz e morreu por mim e por você. A redenção é o resultado do perdão dos nossos pecados e o recebimento da nova vida em Cristo. A redenção é a nossa restauração ao estado original antes da queda, irmãos. Quando o Senhor nos vê redimidos, Ele já nos vê santos, Ele nos vê perfeitos, Ele nos vê da mesma forma como Ele fez o homem, a sua imagem e semelhança, restaurados, prontos para a glória dEle. Isso é redenção. Quando nós falamos que fomos redimidos pelo Senhor, não obstante ainda termos muitos pecados e percalços nessa vida, significa que Deus já nos vê justos, santos e perfeitos. Não é porque Ele faz vista grossa, não. É porque cada um dos nossos pecados já foram condenados e castigados em Cristo Jesus. Cada um deles. Todos condenados e castigados em Cristo Jesus. Pela redenção, Deus nos vê santos, perfeitos, glorificados. Deus já nos vê vestidos de branco, dobrados diante do trono, louvando com todo o coro dos céus. Nós ainda vemos aquelas dificuldades aqui. Deus já nos vê diante do trono, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber honra, glória, louvor. Deus já nos vê junto com o coro, com os 24 anciãos, os seres viventes. Deus já nos vê naquela fila que João viu. Quem são esses vestidos de branco? De onde vêm? Quem são? Deus fala, esse aqui é o Alessandro, é o Paulo, é o João, é a Maria. É cada um de nós. Deus já nos vê assim. Sabe por quê? Porque na cruz de Cristo Jesus foi pago o preço pelo nosso pecado. Cristo derramou seu sangue para nos libertar dos pecados. Ele nos libertou da escravidão e do cativeiro. E nos libertou ainda da penalidade do pecado. Agora já não tem mais condenação sobre nós. Toda a condenação estava sobre o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. A Bíblia nos afirma que em Cristo nós fomos redimidos, reconciliados. Em Cristo nós fomos feitos paz com Deus. Pela redenção,
nós fomos arrebanhados ao rol dos salvos, dos que vão morar no céu. Pela redenção, o nosso nome foi confirmado naquele livro, escrito antes da fundação do mundo, naquele rol dos santos, comprados e redimidos por Jesus Cristo. Pela redenção, nós fomos completamente perdoados. Nós temos livre acesso a Deus. O pecado já não tem domínio sobre as nossas vidas em nenhum aspecto, porque o pecado e a morte foram vencidas pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, pela redenção, nós não experimentaremos mais condenação. Olha que coisa fantástica. Quando você fechar os olhos aqui, quando o Senhor resolver te levar daqui, seja por qual enfermidade for, Deus é criativo, tem várias maneiras de levar você. Fica tranquilo. Estava ouvindo uma pregação do pastor Davi Zborowski. Ele disse que ele estava aconselhando uma irmã da igreja lá em São Paulo, que ela estava sofrendo em casa porque ela queria ir para a igreja, mas ela não conseguia ir na igreja, porque ela tinha uma síndrome do pânico, e para ir na igreja ela tinha que passar debaixo, se eu não me engano, era o viaduto do chá. Se eu não me engano. Ela tinha que passar debaixo. Falei, pastor, eu tenho medo que eu vou passar lá embaixo, aquilo vai cair na minha cabeça. E conversando, o pastor falou, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Se Deus quiser te matar com o viaduto do chá, Ele põe o viaduto para cair na sua casa aí. Você não tem a dúvida. Ele manda o viaduto cair em cima de você aí. Você não precisa se preocupar com isso. Porque Deus é o que tem o controle de todas essas coisas. Não importa qual momento que a gente vai morrer e nem pelo que a gente vai morrer. A redenção nos garante que quando a gente fechar os olhos aqui, nós abrimos na eternidade, na presença do Senhor, no mesmo momento, porque aquele que crê em Cristo Jesus tem a vida eterna, não entra em juízo, ele passa da morte para a vida. Palavras do Salvador Jesus. Passaremos diretamente diante dele, pela redenção, o sangue do Cordeiro nos marcou para a vida eterna. Lembra do texto da libertação do Egito? Quando foi passado o sangue na verga da porta e o anjo da morte vinha e olhava para aquele sangue e falava, esses são do Senhor, a morte não irá visitar. Pela redenção, o sangue de Cristo Jesus está sobre as nossas vidas. E o anjo da morte não nos toca. A gente vai morar no céu, porque esses são redimidos, esses são meus. Eleição, predestinação, redenção, herança. A quarta bênção de Deus que nos dá a segurança nesse momento é que nós fomos feitos herança em Cristo Jesus, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O Senhor não apenas nos elegeu, nos deu um destino, não apenas tirou de nós o pecado, mas Ele nos deu uma herança. Herança é o legado que os pais deixam para os filhos. Seja esse legado genético, cultural, social, educacional ou até mesmo monetário. No caso de Deus, a herança é um legado espiritual, é uma casa garantida, é um lar eterno garantido, é o céu garantido com Cristo. Uma vez que nós fomos eleitos, nós fomos feitos herança de Deus, nós temos a promessa de Deus sobre as nossas vidas. E nos tornamos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Tudo aquilo que é de Cristo se tornou nosso. Uma coisa que é interessante é que perceba que a herança não tem relação com aquilo que nós fazemos. Herança geralmente é aquilo que foi feito por nós. Quando você recebe a herança dos seus pais, você não está recebendo o fruto do seu trabalho, é o fruto do trabalho dele, daquilo que ele construiu. Ele entrega para você, ele te dá de presente. O seu único papel é que você é filho, você recebe aquilo de graça. A herança não tem a ver com mérito, não tem a ver com conquista. A herança nos é doada. A herança é um presente. A herança é fruto do trabalho de alguém que nos amou e construiu algo para nós. Isso é herança. A herança aqui ainda é uma via de mão dupla. Nós recebemos a herança de Deus em Cristo Jesus, mas também fomos doados a Cristo Jesus por herança. O próprio Jesus diz que aqueles que o Pai me dá, eles vêm a mim. Então Deus nos deu
ao Senhor. Nós também somos herança em Cristo Jesus. Herança aqui é um presente, e no caso, é o melhor presente que nós poderíamos receber. É o presente que o Senhor nos dá, mesmo sendo nós ainda pecadores. No capítulo 3, versículo 6, se você estiver com a sua Bíblia aberta, diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Nós somos os gentios, aqueles que não eram povo de Deus, nós fomos co-herdeiros, coparticipantes. Significa que nós começamos a participar de algo que não era nosso. Em Cristo Jesus, nós participamos da herança de Deus. A palavra nos mostra que nós herdamos a salvação, a graça, a misericórdia, a vida eterna e o céu. O céu é nosso por herança, não porque a gente conquistou, não porque a gente comprou. Não é porque a gente é bom crente, é porque Ele é um bom Deus. Você entende isso? Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Saber que nós fomos feitos herdeiros de Deus nos dá a segurança de compreender que a salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário nos pertence por herança. Agora, aquilo que era do Filho eterno, unigênito de Deus, pertence a nós também. Ele foi preparar um lugar, e esse lugar não é comprado, esse lugar é doado pela graça para mim e para você. É a herança que temos nele, de morar nos céus. 4 méritos de Cristo que nos dão segurança: eleição, predestinação, remissão de pecados, herança. E por fim, o Senhor também nos sela. O selo do Espírito Santo deve dar segurança. Versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Nos garantiu um destino eterno por conta do seu amor. Enviou o seu Filho para pagar as nossas culpas, nos redimir dos nossos pecados. Compartilhou a herança no seu Filho no céu conosco. Agora somos co-herdeiros em Cristo Jesus. E para garantir o nosso destino final, Ele nos sela com o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de Deus sobre as nossas vidas. O escritor Oswald Chambers, e eu gosto muito dessa frase, já citei várias vezes, e cito quantas vezes for necessário, porque de fato ela expressa uma verdade bíblica eterna, abençoadora. Diz que Deus não apenas quer que sejamos salvos em Cristo, mas Ele nos garante essa salvação, colocando em nós o seu Espírito. É o Espírito que nos mantém salvos, ou seja, é o próprio Deus quem opera a salvação, no início, no meio e no fim. Ele nos elegeu, nos destinou, enviou seu Filho que pagou o nosso pecado, e agora Ele nos sela. Ele garante que essa obra será finalizada sem nenhum tipo de interrupção. É o que diz as Escrituras: aquele que começou a boa obra em nós vai completar. É certo isso. A palavra selo aqui, ela tem um significado duplo, porque ela tanto se refere à origem quanto ao destino final. Quando diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo, é como se Deus estivesse colocando em nós: ó, esses vieram de mim, e eles estão voltando para mim mesmo. O selo diz de onde viemos e para onde vamos. É como uma marca indelével feita pelo anel de um rei, que ninguém pode romper, que somente no destino final será aberto. É um lacre. O Espírito Santo é essa marca que Deus colocou em nós, nos selou para Ele, e ninguém pode tirar de nós. É aquilo que diz: esses são meus de verdade. Eu lembro-me quando eu era pequeno,
Eu assisti o filme A Maravilhosa Fábrica de Chocolate. Só que o que eu assisti, o chocolate era feito quase que à mão ainda, viu, irmãos? A fábrica era outra, menos tecnológica. O Willy Wonka, que eu assisti, já morreu faz tempo. Não é o Johnny Depp aí do segundo, que também é bom, muito bom, diga-se de passagem. Eu lembro que algo me marcou enquanto eu assisti aquele filme. Que quando o dono daquela fábrica resolveu convidar algumas pessoas para colocar ali, ele colocou alguns selos no mercado e muita gente tentava comprar o selo. Fazia de tudo quanto é coisa, comprava aquele negócio. Gente que comprava chocolate aos milhares, gente que brigava, roubava, usava de meios fraudulentos. Até que um menino, que ninguém ia lembrar dele, que morava numa casinha velha com seus avós e pais. Eu lembro a cena, e depois eles foram felizes em refazer essa cena, onde havia uma caminha de casal e 2 avós deitavam do lado de cada cama e os outros 2 do lado de lá na mesma caminha, uma casinha escorada por uma árvore. Aquele menino ganhou um selo. Enquanto todos tinham condição de comprar o selo, aquele menino não tinha condição de comprar o selo. E muitas vezes algumas pessoas, inclusive seus pais, falaram: venda o selo. Venda o selo, porque esse selo vai dar dinheiro para a gente. E o menino falou, juntamente com o avô, falou: não vou vender aquilo que eu não podia comprar. E ele foi para aquela fábrica. E todos esses que tentaram ganhar aquela fábrica pelos seus méritos, pelo seu dinheiro, foram ficando pelo caminho. Foram ficando pelo caminho. E aquele que não tinha dinheiro para comprar, recebeu a fábrica para si. Porque ele tinha o selo certo, a hora certa. A gente é como aquele menino. Tem um grande convite para algo maravilhoso. Coisa que a gente não pode comprar. A nossa vida se assemelha àquela casinha caindo aos pedaços em frangalhos. E o Senhor coloca em nós um selo que ninguém pode tirar. E no final, o presente é meu e o presente é seu. O Espírito Santo é a promessa do Pai, que é derramado sobre as nossas vidas, garantindo que toda a obra salvífica de Cristo seja aplicada em nossos corações. Sabe por que você entende a Bíblia? Sabe por que você é ofendido pela mensagem do Evangelho? E essa é a palavra, é ofendido pelo Evangelho. É o Evangelho que nos ofende com amor, dizendo: você é um pecador, e você reconhece: eu sou um pecador mesmo. Você não pode ganhar o céu, e você reconhece: eu não posso ganhar o céu mesmo. Você não vale nada, mas eu depositei um amor tremendo sobre você. E você fala: eu não valho nada mesmo, e um amor tremendo foi depositado sobre mim. E essa ofensa nos leva a amá-lo. Agostinho de Hipona que diz: feriste-me com amor, por isso eu o amarei. Sabe por quê que você é ofendido pelo Evangelho e o ama? Porque o Espírito Santo de Deus te mostra que essa é a ferida do amor de Deus para você. Ele expõe quem você é para te mostrar quem você será nele. Filho amado, redimido, perdoado. Isso tem que trazer segurança. E digo mais. Sabe por que você não fica pelo caminho? Porque Ele garante a sua ida para o céu, colocando o Espírito Santo em você. Você desanima, Ele te levanta. Você tropeça, Ele te escora. Você fala: eu estou desanimado. Ele fala: não tem, eu te animo, vem. Você se afasta um dia, Ele te busca. Sabe por quê? Porque Ele jamais deixará se perder uma única ovelha, por quem Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele selou elas. Elas têm a origem e o destino selados na mão de Deus. Saber que nós fomos selados pelo Espírito nos dá segurança. A segurança de saber que o propósito de Deus para a nossa vida vai se cumprir, independente de nós. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Porque o amor de Deus reside na sua capacidade de não nos deixar. Não é na nossa capacidade de nos segurarmos a Ele. O amor de Deus reside nele. E esse fato é a nossa única certeza de que Ele nunca vai nos deixar. Essa é a única certeza que a gente tem.
Até mesmo essa ideia de que a única certeza que nós temos é a morte não é tão. Que pode ser que ele resolva voltar. E aí a gente não vai nem passar pela morte. Coisa boa, né? Top, imagina. Você está andando na rua, está em casa e você ouve aquelas trombetas. De repente você ouve o seu nome e de repente você está na frente dele. Será como um relâmpago que nasce no Oriente, se mostra no Ocidente. E você passa desse mundo para a eternidade do Pai. Pode ser. A única certeza que nós temos não é que a gente vai morrer. A única certeza que nós temos é que o Senhor não nos abandonará nem na morte. Porque da nossa morte, Ele nos transportará para a sua vida. A palavra do Senhor nos dá completa segurança de que nós já somos ricamente abençoados por Jesus. E nós devemos sentir seguros assim. Por quê? Fomos eleitos em Cristo Jesus. Fomos predestinados em amor. Fomos redimidos pelo sacrifício da cruz do Calvário. Nos tornamos herdeiros da promessa e fomos selados pelo Espírito de Deus. Isso deve nos dar segurança. A ação maravilhosa do Deus Trino sobre as nossas vidas. Não importa quais circunstâncias nos cerquem, nós somos de Deus. Não importa quais adversidades nós enfrentemos na nossa vida, nós somos de Deus. Não importa se nossos sentimentos nos traiam, nós somos de Deus. Não importa sequer se venhamos a perder essa vida terrena que temos aqui, nós somos e sempre seremos de Deus, porque foi Ele que nos chamou para si e jamais Ele nos abandonará. Quando vier o temor no seu coração, lembre, você é de Deus. Você é quem Ele diz que é: escolhido, perdoado, amado, lavado, redimido, filho, e vai morar no céu. Que isso console os nossos corações em Cristo Jesus, amém? Quero orar com você. Feche os teus olhos um pouquinho. Amado Deus, nós te louvamos, porque a Tua palavra nos dá uma segurança fantástica, Senhor. Tua palavra nos garante que fomos amados pelo Senhor e que agora, Deus, vivendo nesse amor, o Senhor mudou o status da nossa vida. Não somos meras criaturas, somos filhos Teus. Somos gente que é alvo do Teu amor, alvo da Tua graça, alvo da Tua misericórdia, não porque haja algo importante em nós, mas porque o Senhor decidiu nos amar apesar de nós. Como isso nos dá segurança. Que isso também traga paz ao nosso coração nesse momento tão difícil, nesses dias estranhos de pandemia. Que a nossa segurança esteja em que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos predestinou, que o Senhor nos perdoou, que o Senhor nos garantiu uma herança eterna e que o Senhor nos selou para a vida em Cristo Jesus. Nos ajuda a crer assim, a confiar assim. Fortalece a nossa alma em Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.